Fala galera, seja bem-vindo ao Rencast. Hoje é um dia especial para mim e para todo mundo de São Bernardo do Campo. Ó, posso falar uma coisa? Eu estou até emocionado aqui hoje, porque nós estamos com duas feras mesmo. Eu vou já apresentar para vocês. Nós estamos aqui com... Ó, vou dar só uma dica. Ele é empresário, nasceu e cresceu em São Bernardo do Campo. Ele é cristão, envolvido com atividades sociais aqui do ABC, Amazonas, no Haiti. Foi eleito em 2012 com 5.469 votos. Criou o programa Bairro a Bairro, mais de 3 mil municípios atendidos e quase 200 edições por todos os bairros da cidade. Fique atento, você que é de São Bernardo do Campo, e presta atenção no que eu estou falando, hein? Foi eleito em 2016 como o 7º mais votado da cidade. E também foi ator de denúncias na saúde junto ao Ministério Público e coautor da CPI da Saúde. Não estou falando nada mais, nada menos do que Rafael Demarque. Renanzão, é isso aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Viu? E vamos bater um papo bacana, vamos falar sobre as eleições, falar sobre empreendedorismo, o que você tem para nossa cidade. Vamos trazer muito assunto legal aqui hoje, beleza? E nada mais, nada menos, nós também estamos aqui com... Cara, uma mentalidade fora da realidade. Um cara super inteligente, que acelera a mente das pessoas, empreendedor. Ele é criador de diversas empresas, ajuda as pessoas a acelerar a mentalidade para chegar nos resultados. Ele é, ó, vou ler um pouquinho do propósito dele aqui, ó. Inspirado em servir e treinar as pessoas, baseado em um livro milenar que é a Palavra de Deus. Ele também é ministro, ele é líder do RECRI, aqui do estado de São Paulo. Nada mais, nada menos, nós estamos falando com o Maurício Greco. Eu falei só um pouquinho do seu currículo, mas depois eu posso falar um pouquinho mais, porque está aqui. Se eu mostrar para você o que ele faz, cara, ele é fundador da agência F5, de marketing, ele é treinador, ele é mentor, ele é avaliador, ele é conselheiro, ele é perito e ele é especialista em negócios e valuation de empresa. É isso aí, né? É isso aí. Muito meu, se eu ler tudo... Muito bom estar com você, Renanzão. Muito bom mesmo. Eu fiquei surpreso de ter você, que vocês são dois leões aí. E tô aqui também com o Caio. Ele entrou aqui junto com a gente, empreendedor, sócio do Maurício, e tá na área da construção civil. Caio, Deus te abençoe. Dá uma olhada, Caio. Seja bem-vindo. Senta na mesa. Eu vou dizer que mesas é lugar de bênção. E hoje a gente vai dividir muitas coisas boas aqui, viu? Seja bem-vindo. É isso aí, vamos contribuir. E vamos começar. Pode falar, Rafa, aí um pouquinho de você. Renanzão, queria primeiro agradecer você aí pelo convite, honra. Né? O cara marcou, botou só fera na mesa aqui. Então o Renan botou aqui o Maurício, um amigo de longa data, né? Meu parceiraço, amigaço da igreja. Nos conhecemos há muitos anos. E o Caio aqui. Então eu tô honrado em estar aqui com vocês, fazer parte dessa mesa, né? Pra gente falar um pouquinho aí de empreendedorismo, falar um pouco de Deus, falar um pouco de política e da nossa cidade de São Bernardo do Campo. Né? E aí é o que você falou, né? Nós estamos... Na verdade, a gente estava até conversando antes um pouquinho aqui, né, falando sobre RECRI. Isso. Né, e para quem não sabe, quem não conhece um pouco da minha história, se eu estou hoje na política, na verdade, é porque eu era do Ministério RECRI, né, que é Rede Cristã de Empreendedores, e porque eu também era da assistência social. Né, você até comentou de missões. Esses dias um cara me perguntou, Rafa, como que você foi parar na política? E eu me lembro que eu cuidava do RECRI e cuidava um pouco da assistência social. E aí, o pastor Giba, na época, bolou uma missão para o Haiti em 2011. Nós começamos a ir para o Haiti, né? Só discorrer isso rápido. E em uma dessas missões, aí eu, como era líder do RECRI, eu acabava indo buscar recursos para a gente levar para reconstruir creches, escolas, porque o Haiti tinha acabado. E uma dessas missões, o pastor Giba chegou, por que você não vai para a política? Eu falei, pastor, coisa de bandido, tô fora, não quero saber de política, não quero saber disso. Ele, Rafael, enquanto pessoas de bem e de caráter não estiverem lá, os maus vão se colocar. E da de mal eu não posso puxar a orelha, da tua eu posso puxar a orelha. Então vai que é teu chamado. Nós acabamos entrando nisso, Renanzão. Você entrou dessa forma na política? Eu não sabia. É uma curiosidade, uma pergunta que eu ia te fazer. Como você entrou na política mesmo? Deixa o Mal falar e a gente vai fazer essa pergunta pra você. Porque eu pensei que a sua política era familiar, vinha de família. Também, né? Meu tio foi deputado estadual, foi vereador, foi prefeito da cidade, mas eu nunca me engajei na política. Até que o Giba chegou, vai que é teu chamado. Deu um start. Deu um start e a gente falou, se for de Deus, as coisas vão acontecer. Né? Nós oramos ali, Deus deu uns sinais, a gente foi. E aí, nós tivemos ali a grata surpresa de entrar na primeira ali como um dos mais votados da cidade. Perfeito. Fala aí, Mal, um pouquinho sobre você. O Mal, Mal é a mente aí do empreendedorismo aqui. E quem não conhece ele no ABC, tá perdendo, viu?
Eu conheço ele já por uma longa data, é do Recli também. E quem sabe aí, né? Um chamado meu pra... Eu não posso dar alguns spoilers espiritual, mas glória a Deus. Fala aí, Mal. Trouxe a ficha dele já? Já. Você sabe que a ficha do Renan é o Rafael que vai assinar, né? É muito bom estar aqui. O Rafa foi falando e foi passando um filminho, porque isso que o Rafa falou só há 14 anos atrás. Né? Já é uma história, né, Rafa? Verdade. E o Rafa é um cara que sempre impulsiona, né? Ele que me encorajou a assumir até a liderança, né? Claro que o pastor Giba também, meu mentorzão, meu pai. Mas o Rafa falava, cara, vai pra cima, vai dar tudo certo. Falei, Rafa, é mesmo? Falou, cara, vai pra cima. Então, nós estamos falando de histórias, né? Lá na Gilda ainda ou não? Lá na Gilda. Lá na Gilda. Nós fazíamos o Recri, eu, o Rafa, o Edson, a Vivi e mais... Cereja. E fazíamos embaixo da escada da cantina. Colocava a mesa ali e ali nós fazíamos por vários né, meses, só nós. Daqui a pouco começou a gente olha a feira, vem bastante coisa. Feira, né? De empreendedores. Bastante coisa. E hoje, posso falar que Santo André é uma referência a nível nacional. Né? E é um negócio que queima, isso é um propósito, né? Queima de ajudar pessoas, que é o que eu falei para o Rafa, né? O que vem na nossa mão é o meio, não é o fim, porque o fim é ajudar pessoas, né? Então nós temos que estar focado com isso e o empreendedorismo é outra coisa que queima no meu coração. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas histórias de empreendedorismo, de liderança, né? Que nós temos uma escola de formação de líderes também, empreendedores. Então é uma coisa que queima no coração, né, Rafinha? Queima. Não, e queima, eu sei que do Maurício queima um pouco de política também, viu, Renan? Faz que ele foi, queima, ele gosta. Ó, vou te falar uma coisa, de verdade. Ele é nosso professor de empreendedor, mas ele gosta de política. Eu tava também. vindo pra cá e pensando, falei, eu não consigo entender ainda porque o Mal ainda não entrou na política, é sério. Eu fiquei pensando nisso, falei, estranho, né? Porque ele tem um network muito grande, né, de pessoas, né, dentro de empresas. Então eu não entendi. Tem um porquê isso daí, não? Então, você sabe que, assim como o Rafa, a nossa família também. Né? O pai da minha mãe, prefeito, deputado federal. Não me conformo, sério? Os almoços, né? Assim como o Rafa, a gente tem uma história muito parecida nessa parte. Almoço na casa da minha avó de domingo era só política. Né? Eu nasci vendo isso e graças a Deus, os meus tios, né? A minha família, assim como a Demarque, fez história onde passou. Só que eu falo assim, né? Quer conhecer uma pessoa, um político, é o Rafa. Entendeu ou não? Quer conhecer um cara que não pode ser político? Maurício. Por quê? Tá fugindo. Eu vou falar por quê. Edita e corta isso aí do vossa. Isso é pra editar, tá? Não foi, não. Não, conta. Cara, porque assim, pra ser político, você tem que ter uma lagoa na garganta. Porque você vai ter que engolir muito sapo. E eu não tenho essa lagoa na garganta, eu tenho só um córrego. Então eu tenho um riozinho aqui, né? Dá para remar, dá para fazer stand-up. Mas por quê? Porque você acaba vendo coisas, você tem que administrar o teu emocional, administrar os princípios, né? Então acho que para essa jornada de ser um líder, né, governamental, ali, um líder na parte de política, você tem que ter essa pegada. Então é cada um no teu chamado. Eu gosto de pessoas, gosto de ajudar, minha avó era uma das maiores assistentes sociais que nós já tivemos no estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo, isso há 1900 em Guaraná com rolha, não saía da casa do Ademar de Barros, não saía da casa do meu avô. Então eu sempre vi isso, mas eu acho que para política tem que ter um chamado. É chamado, Renan. É a mesma coisa de eu ir lá querer mexer na tua área de automação. É chamado. Então eu acho que eu prefiro só cuidar do Rafa por trás, com arrumar, né? Por enquanto. Mas, Mal, você não acha que tá tendo um movimento diferente na política? Porque eu vejo hoje um movimento de alguns empresários entrando nessa área. Né? Que eles estão entendendo que o nosso país tem que ter uma gestão ali, que tem uma base de conhecimento. Você não acha que isso daí vai ajudar muito? Você tendo uma mente de empresário, uma mente de empreendedor, de transformar a mentalidade? Ajuda, Renan, mas é assim. O Rafa, ele só é o candidato. Atrás do Rafa tem uma equipe gigante. Entendi. Né? Então, são os articuladores, são os gestores, são os conselheiros. Um político bom tem isso. Político que não pensa em gestão, ele só tem um time para ir com ele nos lugares. Então, você pode ajudar, sim, de várias formas.
né? Se Deus mandar eu ir para política, certamente eu vou, não tem problema nenhum. Mas já tem um backstage. Já mudou. Né? E eu concordo com você, porque eu olho o Maurício. Backstage, hoje ele tá no backstage. Hoje, porque já não dá mais tempo, tá? Mas se você olhar o movimento que você falou, é realidade. Vamos pegar os estados brasileiros. Eu vou dar um exemplo até do novo, né? O Romeu Zema. Grande empresário de Minas Gerais, inconformado com as altas taxas de impostos, com a dificuldade que tem para a abertura de empresa, que o Brasil tem uma burocracia tremenda. Se candidatou a governador do estado de Minas Gerais, ganhou a eleição, né, pegou um estado quebrado, deficitário, com salário atrasado. Depois de 4 anos com gestão, que é o que o Maurício falou, botando uma gestão empresarial, uma gestão que queira não atrapalhar o empresário. A gestão de resultado. Ou seja, o que você precisa fazer para melhorar o país? Não atrapalhar ninguém, não atrapalhar o empresário que quer empreender, gerar empregos. Né? Então botou isso em Minas. Minas, depois de 4 anos, salários todos em dias, o Estado criou os corredores de importação e exportação, atraiu centenas de empresas de São Paulo para lá. Então muitas empresas foram para lá. E hoje é o estado que mais atrai investimento internacional no país. Hoje o estado de Minas é o estado que mais atrai investimento internacional. Então o estado está crescendo muito. Por quê? Botou alguém com visão de gestão e visão empresarial. Você para pensar, cara. Você é empresário também, vocês são empresários. Você concorda que a gente sabe a dor? A gente sabe a dor. Sim. Imposto, funcionário, CLT, carga. A gente conhece a dor. Se você leva isso daí para dentro da política e tenta solucionar, acho que vai ajudar. Acho que isso daí essa mentalidade. É gestão, né? É gestão. E a gestão 360. Faz total sentido o que você falou, Rafa. Total sentido. Tá aí. Boa. Gostei, viu? Faz total sentido. Estou te trazendo para dentro, percebeu, né? Estou te trazendo para dentro. Eu tenho assim, não, mas pô, não vou tirar do bolso, porque agora não é a hora. Mas eu tenho algodões aqui no bolso. Se o algodão molhar, entendeu? Aí é um sinal. Legal. Depois, se molhar em volta do algodão, o algodão fica seco, é nesse nível, hein, Rafinha? É nesse nível, né? A mudança de mentalidade. Não, muito bom. Mas é legal, porque o Rafa, ele vem de uma família de empresários também, né, Rafa? Sim. Acho que tem, se eu não me engano, tem restaurante. Nós tínhamos, né? Nós vendemos, na verdade, nós tínhamos um restaurante, família super tradicional em São Bernardo do Campo. Então, a São Bernardo é conhecido, que era o que mais atraía turistas em São Bernardo, era o quê? A rota do frango com polenta, a rota dos restaurantes que por muitos anos, até os anos 2005, vamos botar até 98, era um grande boom, né, na nossa cidade e no Brasil. Então as pessoas saíam de São Paulo e do interior e do litoral para vir almoçar em São Bernardo do Campo na rota do frango polenta, no meu restaurante, nos demais restaurantes. Mas aí a gente fala, né, acabou mudando um pouco esse perfil. Por quê? Porque a cidade de São Paulo se tornou a maior capital gastronômica do mundo. A gente fala que hoje ela compete com Nova York, né, na questão de gastronomia. Polenta, né? Não tem. Mas aí o cara parou. Pode ser o maior ramo do mundo, mas não tem, né? Não tem. O cara acabou parando de vir para São Bernardo e ficando mais em São Paulo. E aí passou a não ter sentido restaurantes tão grandes aqui em São Bernardo do Campo. Restaurantes que o seu cabia quantas pessoas? 4.500 pessoas. Nossa! Era o maior restaurante da América Latina, é isso? Era o maior da América Latina, competindo com o Madalosso, que fica em Curitiba, em Santa Felicidade. Eles falavam que era maior, a gente falava que a gente era maior. Então ficava essa competição. Aí nós acabamos vendendo, né? Os restaurantes de São Bernardo, os grandes, São Judas, que era da minha família, vendeu, São Francisco vendeu, Florestal vendeu. E aí a gente acabou indo para cada um para um outro ramo. Ainda tem o restaurante São Judas no interior, mas uma menorzinho, um modelo diferente. Né? E aí a terceira geração acabou cada um indo para um setor e a gente acabou. Hoje estamos um pouco mais distantes de voltar a ter restaurantes. Você é 100% focado na política? Não. Na verdade, eu fiquei focado na política porque eu fiquei 8 anos, né? Eu tive o primeiro mandato de vereador, fiz o segundo mandato de vereador. Em 2020, né, eu falei, puxa, a política ela não é uma carreira. Né? Então, tudo aquilo que eu me propus a implantar na política, os projetos que eu falei que ia apresentar, eu apresentei todos, 100%, independente de serem aprovados ou não. Então, depois de 8 anos, eu falei, política não é uma carreira. Eu vejo vereadores, respeito, né, que estão lá há 30, 40 anos. O que eu tinha que fazer, eu fiz em 8 anos, como vereador. Né? Então, eu tive bons marcos e marcas no meu mandato que me agradaram bastante, coisas que me deram propósito na política, né? Porque, como nós falamos, eu vim do meio empresarial e vim do Recri da ciência social. Então, eu fazia muito pelo meu próximo. Quando eu entrei na política, eu falei, não, vou fazer muito mais. E aí você vai ver que não é tão simples assim. Então, eu tinha desanimado muito no meu primeiro mandato. Até que vieram as questões ideológicas. A gente começou a debater ideologia de gênero. Então, nós travamos isso no plano municipal no ano de 2015. E vieram outras questões que me deram mais sentido para estar na política. E aí, em 2020, eu saí prefeito.
né? Não ganhei em 2020, acabei ficando em terceiro lugar. E aí eu voltei com as minhas empresas. Uma boa votação. Então hoje, né, eu falei, a diferença, por exemplo, hoje nós estamos numa pré-campanha aí com candidatos. Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho a minha empresa, então eu preciso hoje trabalhar de segunda a sexta, pelo menos eu tenho que estar na minha empresa, visitando os meus clientes, faço política à noite, faço política de fim de semana e em alguns momentos do dia eu consigo liberar a agenda para isso. Então hoje eu estou focado no meu trabalho e faço política à noite e de final de semana. Né? Então nós temos uma pré-campanha, né, eu falo, os meus adversários e concorrentes aqui em São Bernardo, focado em política, com 1000 assessores, não sei o que, gente na rua, de segunda a segunda. Aí um cara me ligou essa semana, Rafael, pô, você tá bem na pesquisa, quantos assessores você tem? Eu falei, não tenho nenhum assessor. Às vezes eu mesmo que vou, eu que tiro a foto. Pessoal, tira uma foto minha aqui nesse evento. Mas isso, graças a Deus, Deus tem abençoado aí. A gente tem aparecido muito bem nas pesquisas para as pessoas que buscam uma alternativa na cidade. Puxa, eu tô cansado da mesma coisa, da mesmice, quero algo novo. Né? E aí, puxa, quem que nós temos? Puxa, o Rafael tem ótimos projetos para a cidade, então a gente vem crescendo, mesmo contra todos os grandes adversários, contra a condição financeira para uma campanha, a gente vem crescendo bastante em São Bernardo do Campo. Eu acompanho as empresas de São Bernardo do Campo, né? A minha empresa também fica em São Bernardo. Eu vejo uma saída muito grande das empresas aqui de São Bernardo do Campo, né? Eu não sei, você consegue entender o porquê disso, Mal? Essa saída das empresas, algumas indústrias indo embora também, nós vemos a Ford, né? Algumas coisas desse tipo. Isso daí envolve a política também, ou Rafa? O que isso daí pode... Pode falar. Envolve sim. Na verdade, sim. Eu acho que a indústria, a Ford é uma coisa que não poderia ser evitada porque era uma coisa a nível dos Estados Unidos. A Toyota saiu de São Bernardo. A Toyota poderia ter sido evitado, sim. Olha. Né? Então, assim, e aí, nada contra, mas vamos falar um pouquinho. Você tem um perfil de Santo André, de um prefeito, e você tem um perfil de São Bernardo. O prefeito de São Bernardo ele é um pouco mais truculento, de Santo André é muito mais de conversar. Então, acho que o perfil do prefeito daqui acabou fazendo com que a Toyota, por exemplo, poderia ter ficado em São Bernardo. Ela, pelo perfil do prefeito, acabou decidindo sair de São Bernardo do Campo. Faltou muito diálogo com a Toyota para que ela permanecesse aqui. Poderia ter prolongado o prazo dela ficar na cidade de São Bernardo. Então, a questão política, né, São Bernardo e Santo André têm as mesmas condições, mesmos impostos. São Bernardo tem uma condição geográfica melhor que Santo André, porque está mais próximo ao Rodanel. Mas o que eu sinto é que a empresa tem, às vezes, mais facilidade para Santo André que para São Bernardo por causa do modelo e o tipo de gestor que está ali na cidade. Tá? Influencia. Mas impostos hoje são a mesma coisa, praticamente. Então, muitas empresas foram embora porque não tem mais atrativo na cidade de São Bernardo, né? E acabaram migrando um pouco para o interior, que tem uma mão de obra, às vezes, um pouco mais em conta, mais barata, né? O que acaba... E tem menos dificuldade para permanecer ali naquela cidade. Dentro disso daí Antes disso, só quero falar uma coisa antes. Você viu que o Rafa também é empresário. Ele é. Então não precisa me misturar em nada. Deixa ele. Já, o cara ele também é empresário. Não. Também é um gestor. Não, a gente tem uma mentalidade como a tua aí na gestão de uma cidade, igual a do Rafa, acelera muito a gente como empresário, né? Eu vejo que eu tenho várias dores. Você também empreende, você constrói, né? Fala um pouquinho da sua área, na parte de construção civil dentro da nossa cidade. Você constrói em São Bernardo? Vocês constroem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Fantástico. Na verdade, o nosso trabalho começou em São Bernardo, né? Na reforma, né? Na fase de reforma construtiva. E aí a gente aumentou agora a nossa jornada aí, estamos fazendo obra no interior também. Obra do que, Caio? Desculpa. Construções e reformas. Construções e reformas. Isso. E comecei como reforma em São Bernardo, né? Por causa de uma das construtoras que eu trabalhei e acabei me estendendo nessa região. E hoje a gente está em São Paulo inteiro. Quer dizer, o Maurício já tem uma hold de empresas, né? Quantos metros quadrados construídos, Caio, até hoje? Mais de 300 mil. Caramba, isso estão que eu atuei bastante em galpão, né? Galpão, geralmente, cada obrinha é 2, 3 mil metros quadrados, né? E depois eu fui para a área de vertical, né? Fiz muitos edifícios, né? Então hoje no currículo aí, graças a Deus, 300 mil. Muito bom, parabéns. É isso mesmo. Ô Mal, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Na parte você falou sobre a parte de educação, né? O que você aponta nessa parte de educação? A gente está vivendo um momento muito difícil na mentalidade aí da... Estou falando dos jovens, né, hoje em dia, né? E você tem uma empresa nessa parte de educação de empreendedorismo, né? O que seria isso aí que você está fazendo? Conta para mim. Olha só, Renan, nós já estamos há 24 anos com a agência de gestão corporativa. Né? Então, treinamentos, estratégias, essa parte de cultura. E por muito tempo nós trabalhamos dentro de grandes corporações multinacionais.
Então eu vi muita coisa em multinacional, a mentalidade de uma pessoa de multinacional. Então, qual foi a nossa ideia? Pensa comigo aqui. Para o médico ser um médico, quanto tempo ele estuda? 8 anos, no mínimo. Um advogado para ser um advogado? 5, né? 5. Então, toda carreira, um dentista. Então, toda carreira, todo profissional, ele tem que estudar. Sim ou não? Sim. Sim. Por que o empreendedor não tem? Então Por que é uma que o político também cultura. não tem, né? Tem Mas que você estudar. entendeu? É uma cultura que o quê? O cara, fiquei desempregado, vou montar um negócio. O cara não tem a cultura de estudar, de buscar o nicho, de buscar o mercado, ser mais assertivo nesse quesito. Então, por isso que houve um interesse nosso de trazer essa educação corporativa, que o cara ele tem que saber. Por exemplo, puxa, eu sou eu troco óleo. Tudo bem, você é um trocador de óleo, você vai ser um excelente trocador de óleo. Eu tenho um case de trocador de óleo. Só que você tem que saber o que é financeiro, o que é um fluxo de caixa, o que é um forecast, o que é um pipeline de vendas. Você tem que saber o que é uma análise SWOT. Você tem que entender para ser um empresário, né? Então você tem que entender de mercado, de precificação. E é coisa básica que ninguém ensina. Sim. E quando o cara muda o mindset dele, buscando cultura, esse cara hoje tem um trocador de óleo que tinha uma rescisão. Hoje o cara tem um sistema de troca de óleo de Fiorino, de ir na casa das pessoas e está com 18 Fiorinos. Por quê? Porque entrou a gestão. Então hoje a cultura educacional, Renan. Então imagina, hoje nós temos um censo aí mais ou menos, e a cada 10 pessoas, quase 5 trabalhar por conta. Então é muito forte o empreendedorismo. Só que são pessoas que precisam de ter. Nossa influência é a influência de comerciante, né? Hoje, uma grande parte do nosso mercado são comerciantes. O que é o comerciante? Ele abre de manhã, trabalha, fecha à noite, paga a conta de luz de casa com o caixa da empresa, faz aquela salada toda, não tem nem salário. Só que quando o cara morre, a empresa fecha. Então, a educação corporativa é isso. O cara entender ou a empresa dele vai ser vendida ou vai ter sucessores. E os empresários hoje estão pensando só em vender e não em gerir. Isso. Então, a tua empresa hoje, qual o futuro que ela está indo? Para sucessão, para venda ou para fecha? Ou para quebra? Eu trabalho muito B2B com o Sebrae, então eles me dão muito dados. Todo lugar, né? Eu vou falar aqui agora, já era para eu ter falado. Mas todo lugar que eu entro, Renan, pode ser em qualquer ambiente. Eu falo, eu creio em Deus. O resto é planilha. Sim. Não, eu falo muito isso. Quem não tem dados, não mensura. Pô, eu acho que eu ganho... Não acha nada. Eu acho que eu ganho tantos por cento. Não acha. Quem acha... Então, eu acho que isso entra na educação. Então, só um adendo. Cara, procurem, estudem. Mas, Maurício, meu negócio é vender caneca, tá? Mas você precisa entender precificação, atendimento ao cliente. Você tem que saber como que é um pós-venda. Você tem que entender... quero vender 5.000 canecas, mas você não consegue fabricar 50. Então, você tem que entender isso. Chama-se forecast com pipeline de vendas. Modelo escalável, entendeu? Então, essa é uma educação. Então, se outros profissionais estudam, por que o empresário não vai estudar? E, Mal, como que é o nome da tua empresa mesmo? Essa de educação corporativa chama-se Zoe Business. Legal. Eu vou deixar o linkzinho da Zoe Business aqui para vocês seguirem, tá bom? E eu tenho certeza que vai acelerar bastante a sua mentalidade aí. Rafa, me mandaram algumas perguntas. Deixa eu subir no nosso store. Algumas perguntas pro Rafael, cara. Opa, aí sim. Quero conhecer o Rafael de fato. O que o Rafael pensa? Como que o Rafael pensa para nossa cidade? Quem é o Rafael para São Bernardo? Não, legal, bacana essa pergunta, Renanzão. Eu falo, né, pro meu público que hoje eu sou um batateiro, sou apaixonado por São Bernardo. Creio, né, que tenho esse chamado para ser o prefeito da cidade e eu sou o único que eu não tenho rabo preso. Então eu sou o único que posso implantar aquilo que é importante para São Bernardo do Campo, né? E aí falando um pouquinho, puxa, o que você pensa para São Bernardo? Eu acho que São Bernardo é uma das principais cidades do nosso país. Nós acabamos perdendo muita empresa, nós acabamos afastando muito a parte da indústria de São Bernardo do Campo. Então você tem uma grande massa da população desempregada em busca do primeiro emprego, o jovem, né, em busca da primeira oportunidade. Sim. Você tem violência na cidade, a saúde hoje da cidade, ela não tá boa, né, tá ruim. E aí eu falo, puxa vida, por que eu quero ser prefeito da cidade?
né, justamente para ajudar, né, como o Maurício falou. Hoje eu enxergo a política como uma maneira, como um sacerdócio, mas como uma maneira de deixar um legado. Né? Eu quero ser lembrado no fim da minha vida. Puxa, teve um prefeito que passou em São Bernardo, o cara fez grandes modificações que ajudaram a abençoar as famílias da cidade. Chegar no fim da minha vida com isso, falar, puxa, eu fiz o meu papel como político. Né? E aí eu tenho alguns projetos para a cidade aqui, eu vou falar rapidamente de um ou dois deles aqui. Né? Hoje, São Bernardo do Campo já foi a terra da indústria. Nós precisamos, lógico, fortalecer a indústria, entender o porquê que ela saiu, o que nós podemos fazer como gestor para manter a indústria aqui. Mas São Bernardo hoje ela tem algo, né? Ela tem uma condição geográfica única no Brasil. São Bernardo, a gente costuma falar que é a esquina do Brasil. Mas por que ela é a esquina do Brasil? Porque ela está próxima ao maior porto, né? Nós estamos a 30 minutos do Porto de Santos, nós estamos 1 hora do maior aeroporto, que é o aeroporto de Guarulhos, nós estamos entre a rodovia Anchieta, a rodovia Imigrantes e entre o Rodoanel. Então a condição geográfica da nossa cidade, ela é a melhor condição geográfica, posso afirmar, do Brasil. E o que as empresas têm buscado? Principalmente empresas de tecnologia, empresas de armazenagem, empresas de comércio eletrônico que precisam de grandes CDs para distribuição. Um local, né, como a cidade de São Bernardo do Campo. Então hoje nós conseguimos fazer da nossa cidade o maior hub logístico do país, gerando milhares de empregos em São Bernardo do Campo, que são os empregos que a gente acabou perdendo na indústria. Então, se você tiver um gestor que tenha entendimento do que é um hub logístico e o que precisa ser feito, a gente consegue atrair o Mercado Livre para São Bernardo do Campo, você consegue atrair a Shein para São Bernardo do Campo e tantas outras empresas que vendem por comércio eletrônico para que os armazéns estejam aqui, gerando milhares de emprego, e empresas de logística também. Então, São Bernardo tem a melhor condição geográfica. O que falta? Um prefeito que tenha peito para implantar aquilo que precisa. Hoje a gente perde para Guarulhos e perde para Osasco. Por quê? Porque nós temos o maior ISS comparado aos dois. Então, nós temos ponto, por exemplo, do Mercado Livre em São Bernardo? Nós temos. Poucos. Gera alguns empregos? Muito poucos. Aí você vai para ver o galpão deles em Osasco e Guarulhos, é monstruoso. Mas espera aí, nós estamos num lugar muito melhor para que eles estivessem. Só que o ISS aqui é o dobro de Osasco e Guarulhos. Né? Então, por que a empresa vai vir para cá? Vai para lá. Então, nós temos que ter um prefeito que pense à frente. Nós temos que mudar a vocação de São Bernardo. Temos que investir na indústria e fortalecer, ver aquilo que é possível. Mas nós temos que mudar a vocação de São Bernardo também para uma cidade de prestação de serviço e logística e o maior hub logístico do Brasil. Com isso, eu tenho certeza que eu vou chegar para aquele jovem, né? O que você precisa? Puxa, eu nunca tive uma oportunidade na minha vida. É a pergunta que eu ia fazer. Né? Eu nunca tive uma oportunidade na minha vida, né? Então, esse dia me perguntaram, Rafael, o que você vai fazer para os jovens? Qual que é a tua intenção? Dá a oportunidade do primeiro emprego pro cara. Né? O que o cara mais quer, o que eu mais ouço na rua é que o cara não tenha oportunidade. E se eu não tenho emprego, como é que eu vou dar oportunidade para esse cara? Ele vai ficar na rua, vai ficar jogado ali. Então, eu quero gerar uma cultura na cidade de São Bernardo para transformar São Bernardo num hub logístico, para a gente ter aí 30 mil novos empregos dentro de 4 anos, né? Para eu conseguir chegar para um jovem desse dar o primeiro emprego, para conseguir chegar no pai de família que está desempregado, precisa pagar as contas do mês. Puxa, olha, nós estamos atraindo emprego para São Bernardo e a cidade está crescendo. Isso é bom para todo mundo, gera imposto, gera emprego, inibe a violência, inibe a bandidagem, iniba que o jovem possa estar na rua e se envolver com coisas erradas. Né? Então esse, para mim, é o maior projeto que eu tenho para a cidade de São Bernardo. Projeto de geração de empregos. Com isso, eu acho que essa São Bernardo vai acabar crescendo bastante. Isso é legal, mas pode falar uma coisa? Eu comecei a empreender, eu tinha 18 anos, Mal. Eu abri minha primeira empresa, eu tinha 18 anos. A primeira empresa eu fechei, lógico, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí depois abri outra empresa com a minha mãe e hoje eu estou na minha terceira empresa e eu tenho algumas outras empresas por trás. E eu vejo que hoje tem uma mentalidade da galera que é assim, ó, eu tenho que empreender. Tá todo mundo assim hoje, né? Tem que empreender, eu tenho que ir pro digital, eu tenho que jogar vendas pela internet. Tudo bem, acho bacana. Mas você não acha que... E eu tenho muito problema, ó, com contratação de pessoas, que envolve também estudo, essa parte de educação dos jovens para chegar até a indústria, para chegar até as empresas. Cara, como você melhora isso? Porque essa mentalidade de todo mundo fala assim, eu vou empreender, eu acho que não é para todo mundo. Você concorda? Como você pensa? Porque eu não acho que é para todo mundo. Eu entendo que empreender, eu não posso pegar uma pessoa ainda e falar assim, ó, você vai empreender hoje no digital. Beleza, você vai empreender no digital. Mas eu acho que tem que ter uma estrutura para chegar até aqui. Para empreender no digital. Não é fácil. Todo mundo fala assim, ó, vou vender 10 mil cursos no digital. Cara,
igual você falou, para vender 10 mil cursos, ele tem que ter uma atração, ele tem que fazer um trabalho, ele tem que ter um entendimento. Concorda? Sim. E a gente tem muita dificuldade nisso, porque tá todo mundo querendo empreender. Eu contrato uma pessoa hoje lá na empresa, dá 10 minutos, 20 minutos, ela vira e fala assim, eu tô indo embora que eu quero trabalhar no digital. Cara, você acha que isso daí é saudável para a empresa? Como que você está pensando nesse mercado de hoje? Olha só, Renan. O empreender faz parte de soft skill. Então, são as habilidades naturais. Né? Hard skill é o que você estuda, soft skill é o que você já tem ali. Então, você precisa começar a ver o teu perfil comportamental. Então, se é uma pessoa que gosta de segurança, se é uma pessoa que não sabe trabalhar... puxa, como vai ser mês que vem? O empreendedorismo é isso. Né? Então, você tem que ter um perfil. Não tem... Meu pai falava para mim, filho, 2 pessoas, carreira, tá? A que trabalha para os outros e a que trabalha por conta. Eu sou a que trabalha para os outros. Ele entrou de office boy e se aposentou de diretor de uma empresa. E a minha mãe já tinha esse viés de empresário. O empresário é aquilo que eu te falei. Empresários são poucos. Né? E trazendo isso para o mercado, o Rafa falou, né, sobre São Bernardo, ter CDs, né? Ter um hub, ter ali... Cara, São Bernardo ele é um grande rio com vários canais ali de saídas. E o mercado online nem começou no Brasil. A cidade que tiver esse feeling o quanto antes, você tem uma empresa hoje para quê? Para dar lucro. Mindset de empresário. Razão. Para dar lucro. Se ele já começa olhando um imposto que é o dobro, ele vai para onde é mais barato. Sim. Aí daqui a pouco ele já começa, tá, agora onde a mão de obra é mais barata? Então você vê? Então é tudo questão de cultura, mas hoje tem empresas, que eu vou falar o que você, né, perguntou. Então se começar a ver aonde é empreender, Renan, fui contratado, mas agora eu vou vender ali um mercado, algo no online e você lá um empreendedor digital. A probabilidade desse cara é 18 meses, ele tá sem nada de novo. Por quê? Porque ele não tem uma mentalidade de gestor. Ele não sabe administrar os próprios recursos. Ele não sabe fazer reserva de emergência, reserva de oportunidade. Então você vê que é algo passageiro, por quê? Porque a cultura, por isso que eu falo. E o meu trabalho é voluntário na Zoe Business. É voluntário? A Zoe Academy é voluntário. O queima meu coração de ajudar pessoas. Então você já imaginou? Entra um governo que investe no jovem de mudar a mentalidade, de dar educação, fala, você quer ser um empreendedor digital? Hoje, um empreendedor digital para fazer 100 mil reais é a coisa mais fácil que tem. Só que o cara tá gastando 200. De tráfego. Você falou de entendeu? Vou colocar 200 mil no Google, né? Ou em qualquer ferramenta de ADS. Então, é tudo cultura, tudo mentalidade. E aí, respondendo a tua outra pergunta, hoje eu sou business partner de RH de empresas. O que é business partner? Tem lá 10 vagas e 1.000 inscritos. Quando chega em 100 inscritos, entra no nosso escritório como business partner e a gente faz o processo seletivo. Então, hoje, ontem, um empresário de São Paulo me conectou por causa de turnover. Então, hoje, cara, muito alto, cara. Mas por quê? Porque, assim, primeiro, não fez um processo seletivo do jeito que era para ser. Chamou o primo do vizinho, do amigo, do tio. Então, assim, não importa se a empresa tem 1 colaborador ou 1.000 colaboradores. É uma empresa. PJ, é uma pessoa jurídica, tem que ser respeitada. Certo. Então, faça a abertura de vaga correto. Desenhe a vaga, desenhe a carreira, né? Desenhe para o cara ter um plano de carreira dentro da companhia, dentro da empresa. O cara ganha junto. Visão de transbordo. Renan, eu tenho isso como um conceito de vida. Como que você vai saber se você é um empresário bem-sucedido? Se o barco do teu lado estiver transbordando. Se só o seu estiver transbordando, né? Só fechando parênteses. Turnover. Sabe? A mentalidade de falar, cara, não, mas vamos só dar esse salário, esse benefício, esse aqui. Não, cara, você tem que falar, cara, como que eu vou fazer esse cara educar os filhos, comprar a casa dele? Sabe? Como que eu vou fazer esse meu colaborador ficar aqui, ser... Sim. 3 tipos de camisa. Tem o cara que veste a camisa, tem o cara que transpira na camisa e tem o cara que vira a camisa. A pele do cara vira a camisa. Então, isso é da liderança. Sempre é o topo. Então, como que é a cultura? Cultura, educação. Então, hoje, graças a Deus, né? Eu tô com 49 anos, acabei de fazer.
E graças a Deus eu posso dispor hoje da minha agenda quase 50% do meu tempo voluntário. Porque eu quero ver as pessoas melhorando. E começa com a educação. Sou filho de educadora, né? Eu fui criado, minha mãe tinha escola. Então eu fui criado dentro de escola. Minha esposa é uma educadora. Então eu vejo que a pessoa precisa de educação. A precisa não sabe, mas eu tenho que vender, eu tenho que escalar, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que... Cara, não. Você tem que saber para onde você está indo. Faço mais ou menos, Renan, 10 a 15 mentorias por semana. A grande maioria, sabe o que acontece? Senta na minha mesa e fala... agitado, eu falei, tá, você tá indo pra onde? Eu já tive mentoria com ele. Eu falei, você tá indo muitas pra onde? mesas com ele já. Tempo de mesa, né? Melhor que tempo de mesa. Que nós estamos fazendo aqui. Mas você entende, cara, que, tipo, por isso que eu falo, o Rafa tem um chamado político. Ele tem. Mas ele tem que ter pessoas por trás. Tem que ter gestores, tem que ter educadores, tem que ter pensantes, né? Tem que ter conselheiros. Então, dentro de uma empresa, você é um empresário, você tem que ter o time, você mudou de ponto, você está lá com uma empresa bacana, você tem que ter time, você tem que ter, né, a pirâmide, né? Embaixo operacional, tático e estratégico. Não, isso é muito legal, porque o tempo que eu estou tendo agora para fazer essas coisas é porque realmente eu criei isso dentro da empresa. Né? Tua empresa está parada agora? Não. Está funcionando? 14 pessoas lá batendo todo dia. Isso, porque você está no estratégico. Tempo grande, sacada é assim, ó, não dá educação para que o empreendedor não saia do operacional. Aí ele tem que subir para o tático, que é o gerente, que é o que coordena. Fantástico. E o estratégico é o que pensa. Você está aqui porque a tua empresa é estratégica. O Rafa está aqui porque a empresa dele é estratégica. Nós estamos aqui. Exatamente. É isso. Educação. Educação. Mas eu aprendi isso daí no processo. Por isso que a gente estava falando sobre propósito e processo, né? Porque para a gente achar o propósito, a gente tem que passar pelo processo. O Rafa falou, né? Seu chamado foi isso, né, Rafael? Na política, né? Muita gente está perguntando como que ele entrou na política. E foi um processo, né? Se for parar para pensar... Foi você, depois que você achou o propósito, né? Pode falar até pra gente como que foi isso daí, né? Foi, na verdade, né? A gente até comentou como que eu cheguei, né? Nas missões, tudo. E ele falou, você tem esse chamado? Eu falei, não tenho, pastor, não tenho, não. Eu não sabia, sabe que só te cortar, mas eu pensei que era tradição de família, você acredita? Eu falei assim, cara, o Rafael deixa de ser, né? deve mandar no Demarque ali. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas o pastor falou, Rafa, você fala bem com que legal. Mais alto empresário do São Bernardo, não sei o que quiser, você fala do mesmo jeito com a pessoa mais humilde. Ele viu isso o quê? Nas missões Haiti, nas reuniões de Recri, ele falou, cara, você tem esse perfil para tratar todo mundo bem. Né? Então, vai para a política. E é o que eu falei, na verdade, a gente chega com uma utopia, porque eu fui para o legislativo, eu não fui para o executivo, que é quem realmente realiza. Você foi para o legislativo, mas você chega com a vontade de realizar. E peraí, quem realiza e quem executa é o executivo. Então eu fui para o legislativo, né? Então você fala, puxa, não é tudo que dá para fazer. Não é tudo que dá para fazer. Então você chega, às vezes fala, puxa, tinha tantos projetos do meu coração, tantos projetos que Deus me deu, e eu não consegui implantar. Né? E aí eu cheguei a desanimar no meu primeiro, segundo ano, mas depois eu acabei achando o meu propósito na política. Então eu fui com um propósito, mas depois Deus me deu um novo propósito dentro da política. Né? E hoje eu acho super importante, eu falo, é importante ter cristãos na política, é importante, mas é importantíssimo ter pessoas de caráter. Né? Porque eu já vi muitos cristãos, o cristão está na política e fala, puxa, não fala que você é cristão, pelo amor de Deus, não fala que você é cristão, você vai queimar a gente. Tem muito esse viés, né? Mas pessoas de caráter. Tanto que no meu primeiro mandato, a pessoa que eu mais me espelhava na Câmara de Vereadores era um budista, que hoje se converteu, é cristão. Mas ele era budista, mas ele tinha o quê? Ele tinha um direcionamento ali correto, a palavra era sim, sim, não. Ele não mudava. Falava, puxa, esse cara é um cara que virou meu parceiro na política. Lógico que ele era muito bom, Deus tocou o coração, o cara hoje é convertido, mas era o meu parceiro de política. Enquanto outros cristãos que eu via na política, falavam, puxa, não dão um exemplo que eu gostaria de falar. Então, assim, muito mais importante na política é ter pessoas de caráter, né? Pessoas que realmente, independente da religião, mas são pessoas que têm um caráter firme. E a gente fala, honestidade, bom caráter, isso não é qualidade, isso é obrigação. Se tem um cara que está na política e não tem isso, ou que está se candidatando e não tem isso, não vota num cara desse. Isso aí é obrigação. Não. Até na apresentação, né, sobre o livro milenar, eu acho que o cristianismo, né, tem que saber separar muito. Então, hoje, princípios, cara. Por isso que é o livro milenar. Tá lá, um livro milenar, né, que é seguido hoje, é o best-seller que ninguém consegue bater. Você pode ler com o autor todo dia, né? Mas tá ali dentro. Se você seguir aquilo, entendeu, Renan? Então, cara, você viu? É budista. Mas ok, às vezes o cara tava ali, cara. Princípios.
Então, se nós levarmos, né, Rafa, não é nada de placa de igreja, religião, nada disso, cara. Princípios bíblicos, cara. É o que eu falo lá na Zoe, né? Princípios bíblicos, judaicos, messiânicos. Né? Não importa a crença de ninguém, porque são princípios. Falta, né? Falta. O cara entra na política, e a política, eu fiquei 8 anos. Ela te toma todo o tempo. E aí você começa aí, puxa, eu tenho que estar na política, eu tenho que fazer isso. Porque para me reeleger eu preciso de voto. O cara vira um negócio, trabalha de segunda. O cara que fala, vereador só aparece na eleição. Mentira. Isso. Vereador trabalha de segunda. Eu fui vereador, é de segunda a segunda, todos os dias. O cara tá na rua atendendo o público, vai em lançamento disso, o cara tá todo dia. É que na eleição ele volta para pedir voto. Né? Mas ele tá trabalhando, então trabalha demais. Só que a galera acaba o quê? Tendo aquilo, puxa, eu só tenho isso da política, então eu não posso perder. Então o cara acaba perdendo muitas vezes o propósito de servir, né? E ter aquilo como um sacerdócio, servir ali como legado. Então vai muito pelo voto. Ô Rafa, você tem família, você vai pra igreja, você tá no Recli também, né? Também. Tá no Recli, você tá na política, você agora tá na empresa. Agora é meu líder, tá, gente? Agora ele é meu líder do Recli. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho do Recli, que eu acho muito bacana. Importantíssimo. É importante falar sobre isso. Só um ponto e vírgula. O Rafa é meu líder até hoje. É mesmo? É o meu líder. Agora a gente criou um braço no Recli e depois a gente fala dele. Você tem todas essas pontes aqui, né? Cara, e o seu tempo, velho? E também uma pergunta que me fizeram, são duas, né? Essa daí, sobre o tempo, como você administra tudo isso, né? E tem tempo para estar batendo um papo, super humilde estar aqui com a gente. E uma coisa que me perguntaram que é verdade. Existe algum viés, tem muito viés, né, de político, né? Não conversa com político, não. Ei, você tá na política, não é? Tem esse viés. Você já sofreu alguma coisa desse tipo? De amizade? Não, né? Mas assim, muitas vezes, todo mundo conhece o meu perfil, né? Conhece aquilo que eu defendo, as pessoas que me acompanham mais, né? E ontem fizeram uma pergunta para mim. Pô, Rafael, se você for o prefeito, como é que você vai fazer com o Lula presidente e com o governador Tarcísio? Eu falei, eu vou batalhar para ter articulação com os dois, né? Porque eu tô trabalhando para a cidade, eu preciso do recurso do governo federal, que é do PT, preciso do recurso do governo estadual, que é do Tarcísio. Apesar dos meus valores e princípios, eu vou mantê-los firmes. Agora, a questão política de conversar, de ir atrás, sim. Mas eu nunca sofri, né? Não fala que esse cara que ele é político. Não, isso a gente nunca teve. Eu sempre consegui administrar muito bem essas coisas. O meu tempo, realmente, ele fica um pouco mais escasso, mas não muito diferente de um grande empresário que às vezes trabalha de manhã até a noite. Eu hoje, por ser empresário e ter que trabalhar, eu acabo, nesse período um pouco mais próximo da eleição, eu acabo sacrificando o quê? As minhas noites, né? Porque eu tenho que fazer reunião, agenda e meus finais de semana. Né? Então hoje meu tempo fica mais escasso. Mas, por exemplo, hoje, à tarde, eu vou chegar às 5 horas da tarde em casa, passear com os meus cachorros, comer alguma coisa, e às 6, 7 horas eu saio de novo e vou pra rua. Né? Fico até 10, 11 horas. Depois volto de novo para casa. Então, vai ficar na rua visitando as pessoas? Como que é esse tempo aí? Muita gente pede, né, para falar, Rafael, quais são os seus projetos? Acabam pedindo reunião. E os candidatos a vereadores que estão saindo com a gente, do Partido Novo, acabam marcando muitas reuniões. Olha, eu sou candidato, então eu vou lá falar sobre a importância de eleger os candidatos do Novo na cidade. Vou falar dos nossos projetos, aquilo que o Novo defende para São Bernardo do Campo. Acabo falando com muitas entidades, como a Ciesp de São Bernardo, que o presidente é o Mauro Miyaguchi. Puxa, o que a indústria espera do futuro prefeito? Né? O que o prefeito pode ajudar para melhorar a questão industrial? Acabo fazendo visitas, como eu fiz esses dias na CISBEC, que é a Associação Comercial de São Bernardo, né? Para a gente falar com os comerciantes, aquilo que eles esperam do prefeito para melhorar e ajudar o comércio, porque hoje, acho que o Maurício até sabe mais do que eu, acho que 92% dos empregos gerados no país são das pequenas empresas, médias empresas e comerciantes. E hoje, o que mais arrecada em São Bernardo do Campo, o que mais gera emprego, é o comércio. Né? As grandes indústrias é super importante, mas eu tenho que falar com esses comerciantes, ver qual que é a dor dos caras. Puxa, eu não estou vendendo. Você passa de empresa em empresa, vai na Marechal e vai passando. Se convidar, assim a gente mesmo? vai. A gente vai sim. Caramba. E quando a gente é convidado, vai para a rua, vai conversar, vai na feira, vai no comércio, vai nas empresas. Tem que fazer. Vendo, isso aí. Isso é importante. Caramba, que legal. Vou te fazer uma pergunta aqui, muito interessante, né? Você apoiou o Bolsonaro em 2018 e 2022. Você espera que ele te apoie agora nessas eleições agora, 2024? Me fala aí. Legal, Renan. Essa pergunta é muito importante, né? Muita gente me perguntou, puxa, Rafa, você sempre esteve ao lado do Bolsonaro, o que você espera, que ele te apoie? E aí, assim, o que é importante falar? Eu sempre apoiei o Bolsonaro por acreditar que aquilo era o melhor para o meu país. Eu nunca esperei, eu vou apoiar o Bolsonaro para ele me apoiar, jamais. Em 2018, eu fui o único
né, parlamentar aqui do Grande ABC, que apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno. Então eu sempre tive com o Bolsonaro. Em 2018 a gente fez jantar para ele no Rio de Janeiro, jantar para lançamento da campanha dele. Então eu tô com o Bolsonaro desde 2017. 2018 fizemos jantar, apoiei ele no primeiro turno, apoiei ele no segundo turno. 2022 eu apoiei o Bolsonaro no primeiro turno, apoiei o Bolsonaro no segundo turno. Ajudei o Tarcísio no primeiro e no segundo turno em 2022. De forma oficial, fiquei na coordenação, né? Fui colocado como um dos coordenadores do Tarcísio e do Bolsonaro nessa campanha de 22. Então, assim, de todos os pré-candidatos hoje a prefeito da cidade, né? De todos os políticos, o único que sempre esteve com o Bolsonaro fui eu. O jornal até falou, me lembro até hoje, em 2018, Rafael, o primeiro parlamentar, o Diário do Grande ABC postou, o primeiro parlamentar apoiar o Bolsonaro aqui no Grande ABC. E aí os políticos falavam, Bolsonaro vai derreter, né, não vai ganhar. E eu sabia desse movimento. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a falar tudo aquilo que a gente sempre defendeu. As pautas que para nós eram importantes, pautas ideológicas, ele foi o primeiro político a levantar e defender aquilo. E é por isso que eu sempre estive com o Bolsonaro, sempre apoiei ele e nunca esperei nada em troca. Apoiei ele por acreditar que é o melhor para o meu país, vamos continuar apoiando ele, né? E o público bolsonarista da cidade, né, no momento certo, vai buscar, puxa vida, quem que é que realmente sempre teve com o Bolsonaro? O cara não vai votar só por causa daquilo, não, mas peraí, dos 6 candidatos que nós temos na cidade de São Bernardo, quem sempre esteve com o Bolsonaro? A hora que ele buscar isso, vai ver, puxa, foi o Rafael Demarque. Né? Então, por isso que eu tenho certeza que a gente vai acabar crescendo bastante aí nessa campanha, porque esse público vai buscar alguém que ele se identifica e eu sou, na verdade, o mais próximo disso por sempre ter apoiado o Bolsonaro desde 2017. Muito bom. Eu tava o namorado tava falando pra vocês, o namorado da minha mãe, ele é diretor ali do Clube dos Meninos, né? E o Bolsonaro estava lá. Eu fui lá tirar uma foto com ele. Super gente boa. Ele tava meio cansado, acho que ele tá vindo de várias sequências aí de visitas para apoiar, né? E ali teve uma vaia ali referente ao candidato aí para a Prefeitura de São Bernardo do Campo também, uma outra pessoa, posso até falar o nome dele, o Alex Manente tentou nadar nessa onda e acabou naturalmente mesmo sendo vaiado ali dentro do clube, né? Saiu escoltado e tudo mais. Acho que a cidade está começando a despertar para um novo. Com o novo, é isso aí. Você gostou dessa, né? Para um novo, e é verdade. Bem, é isso aí, Caio. Me diz você, Caio, o que você... você agora que é construtor, né? Já tá indo pros finalmente, tá bom, ou mal? Tá, pode ficar tranquilo. Você que é construtor e você também tá envolvido aí com o mal nas empresas. E uma coisa que eu perguntei pro Rafa é verdade. O tempo. O construtor tem tempo, cara. Porque até ele construir uma casa... E ele constrói... Porque eu penso em investir em construção civil também. Eu tenho um sonho de investir. Eu comprei um galpão agora em Santo André, né? Porque eu tô com um planejamento aí de fazer uma indústria, né? E eu quero reformar ali o galpão. E eu sempre sonhei em investir, cara. Você tem esse time também, né? Porque você tá aqui com a gente, a obra tá rolando. Construção é assim, isso, né? Na verdade, fazendo um resumo do que foi falado, né? A questão do empreendedorismo, né? Quando eu comecei a empreender nessa cultura de ter minha empresa, eu sofri bastante também com essa questão da mão de obra em si. E principalmente quem monta a sua própria empresa tem aquele lance de achar que você tem uma sabedoria plena, né? E hoje venho trilhando a caminhada desses monstros aí, no Recri também. Nas Oi tenho aprendido muito também nessa questão de como gerenciar a empresa. Eu acho que a gente tem que fazer de trás para frente, né? A gente monta a empresa pensando no lucro. A gente tem que pensar primeiro em construir a base, né? Deixar sua fonte ali bem sólida para poder começar a tomar uma água mais limpa, né? Você é do Recri também, né? Sou também. Como que eu faço pra ir pro Recri? Porque eu tô no infantil faz 10 anos. Você acha que o pastor Giba me libera? Primeiro? Você acha? Não, é sério. Eu acho que eu tô ansioso. Só uma coisa que ninguém sabe. É verdade. Eu liderei o Ministério Infantil da Batista por 10 anos. Depois eu fui da Batista. Então eu fui pro Bola, fui pra onde? Olha, sabia. E pode ser bivocacional também, né? Pode ir lá. Pode tirar o algodão que tá molhado. Olha que legal. Bom, mas é legal. Vamos falar um pouquinho para vocês terem noção o que é uma rede cristã de empreendedores. O Mal vai contar um pouquinho sobre isso. Mas me fala, como que é? Porque eu tô no infantil, né? E que o meu líder me perdoe, mas eu tenho um coraçãozinho um pouquinho, que eu tô com vontade de partir. Eu sempre tive receio de ir. Porque eu comecei a amadurecer a minha vida de empresário no processo.
E eu falei, meu, lá é só monstro, os caras do Recli e tal, só empreendedor. Tinha essa visão, né? O mal liderando e tal. Meu, como que eu vou? Eu sou pequeno. Cara, eu tinha medo disso daí. Mas eu comecei a enxergar que lá também tem os pequenos empresários, né? Como que é isso daí? Eu acho que assim, todo coaching que você for conversar, ele vai te ensinar você a andar aquele lance dos 5, né? Você é aquelas 5 pessoas que andam com você, né? Isso. Aí você tem que buscar primeiro isso. Então eu comecei a enxergar o Recri, eu sou atalaia também na igreja. E aí eu comecei a enxergar o Recri como um braço para que eu pudesse andar com pessoas melhores do que eu. E aí vai até esse friozinho na barriga, né? De você falar, pô, mas o que eu vou ofertar pros caras? O que eu vou apresentar pros caras? Eu vou aprender do que ensinar. Só que quando você se insere na obra ali, cara, você de repente se vê em várias situações que você pode sim agregar valor. Pela nossa pequenez mesmo, assim. E as coisas vão indo. Hoje eu consigo ser bivocacional e muito bem satisfeito por isso. Eu vi o Maurício falando que a Zoe faz isso, né? Ela pega os pequenos empresários, não pega aqueles gigantes, Shark, né? Ele pega os pequenos empresários para transformar a mentalidade, né? Isso é bacana, porque minha empresa nasceu no fundo da minha casa, né? E eu trilhei esse caminho muito sozinho. E o empresário, ele é solitário. Com certeza. Ele tem um sonho dele ali, ele quer desbravar o mundo, investir, começa a comprar produto e tal. Eu fui assim, entendeu? Hoje eu já tô me dando a oportunidade de aprender. Olha, depois que eu cresci um pouquinho, eu tô me dando a oportunidade de aprender, né? E Deus me deu a oportunidade de ter pessoas aqui que eu consigo falar e que me ouve, entendeu? E eu acho que o Recli vai ser que o pastor Giba me perdoe, né? Vai estar lá verdade, mas cara. vai estar lá dentro. Mas eu tô orando muito, para mim partir para isso. Para mim ir pro Recli. Eu tô em oração. E quem sabe eu consigo. Você vê que um dos princípios da Zoe, levando isso para a Zoe, nas reuniões é exatamente isso. Lembra que eu falei do mindset do mundo corporativo? Empresas. Tem daily, tem diretores, tem reuniões, tem, né, bem traçados. Você trabalha com 4 hands, que é 4 mãos, né? Quem é o teu par dentro da empresa. E a proposta disso, hoje eu tenho um cowork exclusivo da Zoe. Olha. Eles usam, eles reservam. Você participa também, Rafa? Tudo lá. Você também participa da Zoe ou não? Preciso levar o Rafa na Eu já fui Zoe. bastante no Maurício, mas na Zoe ainda não. Tem que levar ele lá. E aí, assim, para justamente isso, o empresário é sozinho, ainda mais o pequeno. Então, lá chama-se cultura de feedback, tem outro programa dentro da Zoe que é criatividade coletiva. Então, você vai tomar uma decisão, junta ali 2, 3, 4 empresários juntos e conversam, tenham lá um brainstorm, entendeu? Na multidão de conselhos vem a sabedoria, né? Exato, provérbios. Então, só dei esse gancho pelo isso que você falou. E levando isso para o Recri ele é mais a parte espiritual da coisa. Né? Tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Você tem que estar com tudo equilibradinho ali. Então, o Recri, nós vemos, né? Acabamos de sair de um congresso onde, cara, tava top, né? O Caio tava lá, o Rafa tava lá. Então, nós vemos a busca das pessoas. Então, o Recri, ele tem uma parceria a nível nacional B2B fortíssima com o Sebrae, que são cursos gratuitos. O ano passado, nós formamos 48 empresários da nossa igreja gratuitamente. O Sebrae deu um ônibus para nós levamos eles para a maior feira de negócios da América Latina, que é a Feira do Empreendedorismo do Sebrae. E agora nós lançamos no Congresso, nós já estamos com mais de 300 e poucas pessoas do Brasil inteiro para fazer uma trilha gratuita do Sebrae. No então, Brasil hoje são quantos empresários mais ou menos no Recli já linkado ali dentro? Só de líder nós estamos falando de 212 cidades. Você pode colocar e multiplica isso. Hoje nós temos já... Cada cidade tem um... Não cada cidade, né? Tem 200 e poucas cidades que tem esse braço. Temos fora do país, já tem também. Então parte... é um ecossistema já rodando ali. Exato. E focado nisso. Que dá para fazer até negócios entre eles ali. Por que o Ministério Recri, até né, a gente falou um pouco sobre isso, o Congresso, o Recri, ele é reto, Renan. Então você não vai lá ouvir o que você quer, você não vai lá fazer 1, 2, 3, 4, fiquei milionário, nada disso. É reto, é princípios, né? É um equilíbrio espiritual, você tem que saber de onde vem, né? O dom que Deus te deu, então faça na excelência, não tem como fazer um negócio meia boca. Já chegou pessoas lá que não era empreendedor, faturava milhões, mas tinha desvio de identidade, desvio de caráter. Isso tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar, isso é natural. E nós estamos falando de... Puxa, que legal. Né? Estamos falando de algo que as pessoas... Para a pessoa ir até uma igreja,
ela já está sensível. Né? Sim. Quando ela vai até o Recri, por isso que nós temos um time onde o Rafa deu start, né? Estou falando aqui a nível ABC, porque nós temos esse princípio, né? Nós estamos com vidas ali. Uma palavra nossa pode tanto quebrar o cara como deixar o cara voando, né, Rafa? Então, só que é princípios. Quer saber de negócios? Vai para o Sebrae. Né? Tipo, aqui é princípios, aqui é palavra, vamos cuidar. Né? O quanto as pessoas querem falar, ninguém quer ouvir. Então, as reuniões, você já participou das reuniões de quinta-feira lá? Parece já fui em algumas, sim. Tem que sair, os membros do Recri tem que sair para caber a galera lá dentro. É verdade, já fui em algumas, sim. E é isso, o Recri é algo que queima. E eu já que você tocou nesse assunto, romper um paradigma muito forte. Rede Cristã de Empreendedores, Recri, é o significado. Visão de reino para os negócios, né? O slogan. Só que o empreendedor, o cara que trabalha em casa, uma dona de casa, ela empreende. Sim. O cara é numa CLT, ele empreende. Então é carreira, não é assim só para empresário. Então esse paradigma nós estamos quebrando bastante. Então, Maurício, mas eu trabalho na empresa, sou CLT. Cara, bora, você quer carreira, princípios, você precisa de palavras, você precisa de direção. Então isso é muito... Abriu, né? Quando abriu isso, abriu a mentalidade. E busca. Tem um dia que eu estava falando com você foi no meu escritório e eu falei, o empresário, que ele tem uma mente cristã, não sei se você lembra desse dia, que ele tem uma mente cristã e ele cuida do reino, é impossível ele não prosperar. Eu sou assim, eu cuido do reino, né? Eu sou um empresário que eu cuido do reino. E eu de verdade, eu nunca vi, né, um empresário que cuida do reino não prosperar. Eu prosperei porque eu acredito na raiz fértil. Aquilo que planta a gente colhe, né? Exato. E graças a Deus a bola de neve é muito fértil. É uma raiz fértil. Então, eu acho que nós estamos chegando nesse tempo. Eu acho que as empresas que têm uma mente cristã, que cuida realmente do reino, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, no finais dos tempos, né? Eu acho que é para fortalecer mesmo. Então, esse fortalecimento mental, espiritual, familiar, que você tá com um ecossistema gigante aí. Desde mentalidade, desde espiritualmente falando, né? Você tá com um ecossistema na tua mão forte. Então, acho que nós estamos já falando dos últimos tempos mesmo, né? Então, acho que o empresário que pensa desse jeito é impossível não dar certo. É impossível. A minha empresa foi criada desse jeito. Dentro disso, nós trabalhamos muito a visão de Jethro. Qual que é a visão de Jethro? Conta pra galera aí. Tipo assim, você tem que formar líderes. E você tem que estar debaixo de alguma liderança, Renan. A pessoa que anda sozinho, por que quando você entra nas grandes empresas, já vem um mentor, já vem o coach, né? Coach, né, os bons coaches, tá? Não aquele que estudou até a página 3 e quer cuidar de alguém, não sabe nem para onde está levando. Mas hoje em dia tem uma resistência das pessoas, claro, né? Visão de reino, princípios, claro que é, mas quem está te mentoreando? Sim. Quem você está ouvindo? E quem você está mentoreando? Tipo, quem você já ajudou hoje? Quem você já mentoreou hoje? Eu tenho o meu mentor, cara. Eu tenho um mentor, né? Ele me ajuda nas minhas áreas, né? Cara, meu pai espiritual, ele é um cara que é muito sábio para mim, às vezes, né? Cada um tem o seu, mas você tem que ter. Então, se você é um empresário hoje, está me assistindo e está caminhando sozinho, a probabilidade de você dar errado é alta. Eu ia te pedir essa dica aí. Alta. Se você é um empresário, um tomador de decisão, né? Estímulo, consequência e resposta, você só está estimulando. Você só está dando consequência para depois vir, né? Então, quem está sendo o seu conselheiro? Teu conselheiro, ó, é uma palavra dura, mas eu acho que eu vou ter que falar aqui. Não, pode falar. Não é a tua esposa. Esposa não é o teu marido. Para isso, né? Você tem que levar segurança para tua casa. Você tem que levar segurança no teu barco. Você já imaginou um piloto de um transatlântico ligando? Ai, meu Deus, vai vir uma onda. E agora, o que eu faço? Falou lá que matou todo mundo. Mas eu tô falando de... Tenham líderes, tenham mentores, cara. Base espiritual, né? A base sentimental, base profissional, né, Rafa? Sim. Então, você quer saber quem é uma pessoa? Veja os frutos. Né? Vê com quem ela anda, como é o comportamento. Então, se hoje o empresário, ainda mais aqueles que... A coisa mais fácil que tem é chegar no topo da montanha. A coisa mais difícil que tem é se manter no topo da montanha. Né? Então, forme... Qual é a visão de Jethro? Né? Pô, o Rafa, ele é capacitado para cuidar de... Quantos tem São Bernardo? Quanto? A população? 900 mil habitantes. O Rafa, ele tem um chamado... Responsabilidade, Rafael. Parabéns, cara. 900 mil pessoas. 900 mil
pessoas. Então, você entende? Às vezes o outro tem uma responsabilidade de cuidar de 5 pessoas. E não importa, os 5 pessoas e os 900 mil, o peso é o mesmo, Renan. Só que como você está sendo liderado para isso? Às vezes, hoje em dia, tem muito telhado de vidro, né? Você vai falar alguma coisa para não quero mais, cara. Imagina. Não dá medo, não, Rafa? 900 mil pessoas falam, meu Deus. Não, dá e eu fico empolgado. É? Lógico que dá, mas fico empolgado. Dá o friozinho na barriga, né? Ah, mas é um baita desafio maravilhoso. Você já pensou nisso? 900 mil pessoas? Já. Olhando assim com o olhinho para você? 900 mil pessoas que estão na minha responsabilidade. Você entende o chamado político, como Putz, que a gente falou agora, Renan? Você entende? Você lá. Ah, pô, tem um time de tantos colaboradores. Cara, são tantos colaboradores, tantas famílias olhando pro Renan. E aí, pra onde nós vamos? E agora? Como que vai ser? Igual, político. Você entende o nível de responsabilidade? Não é ser político bonito, sair na foto, fazer uma live. É o galã, né, da política. E sentar na cadeira. O Rafa vai ser o político mais bonito da cidade. Você sabe que o slogan do Rafa tem o mocap do Rafa vai ser um castelo. Eu já vi. Vai ser um príncipe. É o príncipe da cidade. Ele é o charmoso, é o político charmoso. Mas uma coisa que eu gosto muito do Recri, que a gente debateu muito isso o ano passado, né? Nós temos o líder nacional, que é o Boris, que é o nosso líder, a gente debate. O Recri deu muito senso de pertencimento às pessoas, né? Porque a gente vira empresário, a gente se converte, então fala, poxa, virei empresário, me converti, então eu tenho que ficar multimilionário, ser dono da maior empresa. E não, né? E aí, o Boris sempre deu o exemplo do pipoqueiro. Se você é o melhor pipoqueiro, se você é pipoqueiro, Deus te colocou ali para ser pipoqueiro ou mecânico, seja o melhor mecânico para Jesus. Se é pipoqueiro, seja o melhor pipoqueiro para Jesus. E aí eu vejo um pipoqueiro lá do Bola de Neve da sede, ele vendia pipoca ali. E aí, hoje, ele está muito próximo ao Recri. Ele transformou. Hoje ele vende uma pipoca doce. E eu posso falar uma coisa? Ele conectou na Zoe. Conectou tá voando. Tá voando. O Brunão. Tá voando. Não, é ele mesmo. Tá voando. Você vê, ele Vai era voar mais, só né? pipoqueiro. Não, uma pipoquinha. Então, esse é o chamado. E o Recri dá esse senso de pertencimento. Puxa, mas será que Fala o meu a excelência chamado... do produto dele, né? Eu ia falar, será que mesmo? meu chamado não é então me virar um grande empresário? Não, peraí, Deus te colocou como pipoqueiro? Seja o melhor. Ele cresceu e ele fez uma pipoca hoje doce que é maravilhosa. É uma guerra para conseguir comprar. Né? Então, eu vejo este exemplo. O Recri deu senso de pertencimento. O cara entendeu que, olha, Deus te colocou como pipoqueiro, então eu vou ser o melhor para Jesus. O cara transformou, E fez onde um é o produto... ponto dele de venda hoje? Faria Lima. É isso aí. Tá lá no meio dos Shark. E aí o Brunão tá lá com a pipoca do morro. Fiz até um jabá pra você, hein, Brunão? Olha lá. Depois me dá até o Instagram dele, vou deixar aqui, ó, pra mim já colar ele. Isso é muito bom. importante pro o Ministério Recri, porque ele dá esse senso de pertencimento. Porque às vezes o cara se converte, puxa, mas eu vendo pipoca. Cara, vocês estão puxando meu coração aqui, é sério. Eu tô ficando até preocupado. Porque o cara fala, eu sou pipoqueiro, mas puxa, então será que eu não vou ser um grande empresário, rico? Não, peraí, Deus te colocou de pipoqueiro? Seja o melhor. Tá aqui, ó. O Bruno me parou nesse final de semana, vou abrir um particular nosso, tá, Bruno? Mas vai edificar muita vida. E ele falou pra mim, ele falou, Maurício, agora eu estou me sentindo parte. Agora eu estou, porque ele é lá, né, de uma região bem afastada, Peri, né, então ele é um guerreiro, cara, como todos nós, né? Só que às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade de estar incluso dentro de algo. E ele chegou pra mim e falou, cara, hoje eu me sinto, falou, né? Hoje eu me sinto incluso, hoje eu me sinto, né, pertencente. Olha que top. Mudou, né? E esse cara é um cara que, ó, faz isso, ele executa. Agora estuda aquilo, ele executa. Sabe aquele cara que quer, cara? É aquele cara que quer. E vai fluir. Muito. Vai fluir. E eu tinha isso aí comigo, que eu falei com você. Já tô finalizando, viu, Ale? Já vamos pros finalmente, tá bom? Tá. E eu tinha isso comigo, sabia? Eu tinha um medo de me aproximar dos empresários, de falar besteira, de estar ali no meio desses sharks. Eu tinha medo. Tanto é que eu ficava meio no cantinho ali no Recri, sempre fui quietinho, sempre conversei em particular ali com alguém e tal. Mas hoje Deus tá me quebrando isso, sabia? Eu tô começando a despertar que o Senhor, ele me deu um chamado. E eu preciso treinar isso, que é treinável, né? Também é treinável. Você tá sempre ali, ó, trabalhando, estudando, conversando com pessoas, nas mesas. Tanto é que depois eu até te mando um áudio que eu mandei pro pastor Giba, olha que interessante. Eu falei, pastor, tô orando esses últimos dias e o senhor vai me colocar na mesa com grandes homens. Olha isso, lembrei agora disso. E é verdade. E aconteceu. Eu tô sentando em algumas mesas que eu falo, Deus, como que o senhor me deu essa oportunidade? E Deus tá quebrando. Ele falou, filho, você é filho, identidade de filho. Exato.
identidade de filho. E como eu comecei a tomar posse disso, e começou a acontecer quando eu comecei a tomar posse. E é verdade. E glória a Deus pela sua vida, Rafa. E eu vejo você como uma ferramenta muito forte, pode ser no Recri, pode ser em qualquer braço nisso, mas em dar e não em receber. Amém. Você já está pronto para dar. Você entende? Às vezes a gente, não, mas quem sou eu? Não imagina, cara. Você já está pronto para dar. Você já está pronto para discipular. Você já está pronto para fazer os barcos transbordar. Porque você ficou um período recebendo. Você ficou um período buscando. É assim que funciona. O Rafa está transbordando na política com tanta autoridade. Por quê? Porque foi treinado, foi forjado. Né? Não saiu lá terminou de fritar o frango frito ali com polenta e salada de agrião e agora como virei político. Não, foi treinado. A gente tem que levar isso. E você está treinado, você está pronto, Renan. Você não vai entrar no Recri como um espectador para receber. Você vai entrar lá para dar. Você pode ter certeza, né? Que é isso que a gente precisa, né, Rafa? Né, Caio? O Caio entra nas obras hoje, já é outra mentalidade, outra postura, ele entra dando. Sabe? Ele desarmando bomba. Eu não vi o Caio, uma obra nossa até hoje, ficando nervoso. Tendo crise de ansiedade, nenhuma. Era 11 para 10, né? E antes dava pau na pressão. Então, por quê? Porque é visão de reino. Sabe? Desarmar bomba, resolver. Não, cara, calma, agora não é hora de conversar, vamos conversar amanhã. E ele mexe com a mão de obra, né? Então, pra você ver, os caras elogiam. Os caras falam, eu quero estar perto de vocês, quero ir lá no escritório. Por quê? Mentalidade, mudança de mentalidade, Renan. Então, vai dar, meu irmão. Vai dar. Vai transbordar, vai transbordar. Não, dá o que Deus te deu. Eu tô olhando pra isso e vai dar certo, tenho certeza. Agora ele falou, fechar... tá falado, né? Pois o Rafa, na hora no final, você tô olhando pra isso e tô fechando. Tá com a ficha no bolso. Não, eu tô com 2 autoridades nesse mercado. No Recri aqui. Mas, Rafa, vamos fechar aqui. Eu quero que você dê um recado pros seus eleitores aí, que tá chegando as eleições, né? Nós estamos te apoiando, eu te apoio e dá um recado pra galera aí, que eu tenho certeza que São Bernardo vai estar em boas mãos. Fique atento quem você vai votar e... Legal. Queria primeiro agradecer vocês pelo convite, Renanzão, maravilhoso, conseguiu me botar numa mesa com o meu Maurício aqui, gente. Vocês não sabem como eu admiro o Maurício aqui, nossa referência do Recri, com o Caião. E falar pra você que está nos assistindo, né? Continue nos acompanhando na rede social, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas ideias. Eu tenho certeza que nós temos as melhores ideias e projetos para a cidade de São Bernardo do Campo. Então eu sou o candidato que estou me preparando para assumir a prefeitura, se assim Deus permitir, e ajudar São Bernardo a ser grande novamente, a gerar os empregos que a gente precisa, a melhorar a vida do nosso cidadão e a trazer um governo que eu falo, né, muito mais humanizado e de empatia. O que falta em São Bernardo hoje é alguém que consiga humanizar o serviço público para ter mais empatia com aquela pessoa, que é quem precisa usar o SUS, que precisa pegar o ônibus, que precisa usar a educação pública. Então, o que nós queremos transformar em São Bernardo é justamente os serviços da cidade para ele estar mais humanizado, para estar melhor, para abençoar as vidas das famílias de São Bernardo do Campo. E tenho certeza que se no fim do meu mandato eu conseguir entregar aquilo que a gente tem como projeto para a cidade, nós vamos ter uma São Bernardo muito melhor. Então, por isso eu convido você a nos acompanhar. Compartilhe meus vídeos, preciso da tua ajuda, né? Eu tô contra 4 caras gigantes e por milagre a gente tá ali pontuando, quase encostando neles. Então se você conseguir nos ajudar vai ser bênção e eu vou ficar muito agradecido. Obrigado e que Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Essa aí, fechando aí com... Fala aí, Maurição. Maurição, eu quero algo diferente. Maurição, eu quero que você dê uma visão para quem tá começando a empreender agora. Como eu comecei lá no fundo da minha casa, né? Tudo. E as coisas foram acontecendo. Cara, dá uma dica. Né? Dá uma dica para essa galera que tá começando agora. O que eles precisam estar fazendo? E já finaliza aí. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né? Nós sabemos que a nossa agenda é maluca, né? Frenética. E a hora que o Renan me convidou, só não, né, era para ser um dia, a gente conseguiu manobrar ali 2 dias depois. E é uma honra estar aqui, é uma honra servir, ainda mais o Renan, que é um cara que eu conheço. E... o que eu posso falar? Obrigado, tá, Renan? Deus te abençoe. Que esse programa, esse podcast possa dar muitos frutos, meu irmão. Amém. E o que eu posso falar é assim, estudem, busquem informações, busquem de pessoas, de fontes boas, né? Estejam com pessoas que vai fazer você crescer. Não fique sozinho. Hoje tem o SPA, síndrome do pensamento acelerado, que é o que está destruindo muitas pessoas. Então não fique sozinho.
né? Se você está empreendendo, se você está querendo empreender, ou pivotar na carreira, ou ser um CLT, não tem problema. Faça com excelência aquilo que Deus colocou na tua mão. Certamente vai vir os frutos. Então estude, busque conteúdo, busque informação, seja bom no que você está fazendo. E faça sabendo respeitar, né? Respeite o dinheiro, que senão ele não vai respeitar você. Então saiba administrar, saiba gerir, saiba investir no lugar certo, saiba ter reservas de emergência, saiba ter uma vida tranquila, que é para isso, né? Que nós estamos aqui. E eu acho que a educação, para mim, eu vou bater nessa tecla até quando eu puder. A educação. Então busque. Quanto mais educação você tiver, mais diferenciais você vai estar. Pensa que somente 9% de todo mundo é o que busca. Então nós temos um oceano azul de possibilidades para quem estuda, quem busca se destacar. É assim, lembra? Crer em Deus, o resto é planilha? Isso é dados. Então acho que é isso. Obrigado. Quero colocar o Rafinha. O Rafa, ele foi meu primeiro líder, ele me deu muitas coisas que hoje eu lidero, são espelho do que ele já me passou um dia. O Rafa, ele é aquele líder que lidera pelo exemplo e não por palavras, então isso eu tenho muito, vocês podem ter certeza, tá? As pessoas que me conhecem, muita coisa foi o Rafa que me ensinou. O Rafa tá aí dentro de uma missão, tá bom? Se você é de São Bernardo, como ele falou, batateiro, né? Entenda a visão, chama ele, é um cara acessível, fala, Rafa, eu quero tomar um café, me convida que eu vou junto pra gente conversar nós três. Busque informação, tenha essa visão, tá bom? Rafa tá aí brigando com outros gigantes, mas o nosso gigante é o maior de todos e nós cremos, né? Que tem já o que é para isso. E obrigado. Se deixar eu falo até amanhã, eu gosto de falar, mas eu acho que é isso. Obrigado, perfeito. Deus abençoe. Caião, manda um abraço pra galera aí. Obrigado por estar na mesa aí com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade. Caí de paraquedas, né? Mas eu sou um testemunha viva aí do que esses dois monstros fizeram e fazem. Eu sou parte do legado que eles deixaram aí pra próxima geração. Certo? Obrigadão por todos. E valeu mais um Reicast aqui, mais um capítulo que a gente construiu. Eu quero dizer pra você, tudo é possível naquele que crê. Entendeu? Eu comecei lá atrás, lá no fundo da minha casa, o Senhor, Ele tá me dando oportunidade. Olha com quem que eu tô aqui. Isso daqui é Deus. Não é eu, não é ninguém, se não for Deus que nos trouxe essa oportunidade. Então, confie em Deus, acredite no Senhor, coloque os seus propósitos, seus sonhos no caminho dele. E eu tenho certeza que com pessoas que você vai andar do lado, vai multiplicar e, como diz o Mal, vai transbordar, é o que a gente vai fazer. Vamos transbordar com o nosso canal, continue ligadinho, deixa um like aqui, compartilha se você faz sentido para você e um beijo no teu coração. Valeu!